Olá, tudo bem? Na aula de hoje vamos continuar os nossos estudos sobre o corpo negro. Se você não assistiu à aula passada, é muito importante assistir antes da aula de hoje. O estudo de emissão e absorção de radiação eletromagnética por um corpo negro está dentro do universo da mecânica quântica. Faz parte da física moderna. Um breve histórico. No final do século XIX, o pai da mecânica quântica, que é o Max Planck, para resolver um problema da época na emissão de baixas frequências por um corpo negro, conhecido como catástrofe do ultravioleta, pensa a radiação eletromagnética como quantizada, iniciando assim a mecânica quântica. Vamos lembrar das principais características da mecânica quântica. Quando temos um corpo negro e esse absorve uma potência de radiação eletromagnética e emite também uma potência de radiação eletromagnética, não se esqueça que potência, unidade de medida é o watt no sistema internacional, que é o joule por segundo, tanto a absorção como a emissão de radiação eletromagnética, ela é de forma descontínua, fragmentada, quantizada. Nós vimos isso lá no curso de átomo de Bohr. Então, se você não assistiu também, as aulas de átomo de Bohr, seria interessante que você assistisse. Aqui, eu coloquei um exemplo, que é o espectro de emissão do mercúrio. Se a gente analisar a emissão de radiação eletromagnética pelo mercúrio, por exemplo, você vê as raias de emissão, Então você verifica que os corpos, eles não emitem radiação de forma contínua, ou eles não emitem todas as frequências, eles emitem de forma descontínua, fragmentada, quantizada. Aí no caso do corpo negro, não só a emissão é dessa forma, a absorção também será. Outra característica da mecânica quântica é que ela considera toda e qualquer radiação eletromagnética como partículas, que são os fótons. Não se esqueça que o fóton, a partícula de radiação eletromagnética, faz parte das partículas elementares fundamentais, ou seja, é indivisível e tem massa de repouso igual a zero. Conseguimos calcular a energia de cada fóton, cada partícula de radiação eletromagnética, fazendo o E igual a HF, que vem de Planck, Onde o E é a energia de um fóton apenas da radiação, o F é a frequência desse fóton e o H é a famosa constante de Planck, que no sistema internacional e com 2 algarismos significativos vale 6,6 vezes 10 a menos 34 joule vezes segundo. Joule, a unidade de medida para energia no sistema internacional, e esse segundo vem da unidade de frequência do SI, que é o Hertz, Frequência, que é o Hertz, é 1 por segundo. Aí vai dividir, por esse segundo da constante de Planck, sobrar o Joule para unidade de medida de energia. Não se esqueça também que a gente pode usar para os fótons a equação fundamental da ondulatória, que é o V lambda F. Aí o V vira C, que é a velocidade das radiações eletromagnéticas no vácuo, V igual a C, que é igual a lambda F, que é comprimento de onda vezes frequência. Isolando a frequência aqui, fica C sobre lambda. Aí podemos substituir aqui. Aí a gente passa a ter que a energia de cada fóton da radiação é igual a HF ou H vezes C sobre lambda, onde C é a velocidade da radiação eletromagnética no vácuo, que vale 3 vezes 10 oitava metros por segundo. E o calor
que é um dos assuntos estudados pelo corpo negro, ele faz parte do espectro de radiação eletromagnética. O calor, ele é chamado pela mecânica quântica de fótons térmicos ou fótons de calor. É uma radiação eletromagnética na frequência do infravermelho. Então, sempre que falar calor, lembre-se do infravermelho. Sempre que falar infravermelho, lembre-se do calor. Concluo. Tudo que você já estudou da mecânica quântica, seja nas aulas de efeito fotoelétrico, que são outras aulas que, se você não assistiu, é legal, tá? Assistir. Seja nas aulas de átomo de Bohr, você pode aplicar para o estudo do corpo negro. Vamos estudar agora a lei do deslocamento de Wien. Wien foi um físico alemão e ele conseguiu captar a radiação emitida por um corpo negro. Esse desenho aqui, ó, dessa caixa, é um modelo de um corpo negro, que inclusive vimos isso na aula passada. Ele consegue captar a radiação emitida por esse corpo negro e, a partir de um prisma de dispersão, por exemplo, separar e verificar todas as frequências que esse corpo negro consegue emitir. Essa temperatura T é a temperatura dessa caixa, né, desse corpo negro. E aí ele verifica também que cada frequência emitida, né, por esse corpo negro vai ter um respectivo valor de intensidade, que a intensidade ela não é igual para todas as frequências, formulando esse gráfico que está aqui ao lado, ó, onde nós temos aqui na ordenada a intensidade da radiação e aqui na abscissa a frequência. Então aqui você consegue ler, ó, para cada valor de frequência que esse corpo negro está emitindo, o seu respectivo valor de intensidade dessa radiação, né? Além disso, o Wien, ele verifica que todo corpo negro, ele tem um valor de frequência, que é chamado de frequência máxima, onde o valor da intensidade relacionado àquela frequência também vai ser um valor máximo. Ou seja, tem apenas um valor de frequência em que, para aquela frequência, o valor da intensidade é o maior possível para aquele corpo negro. Além disso, a curva do gráfico, ela muda de acordo com a temperatura do corpo negro. Elas têm basicamente essa mesma forma, essa mesma identidade, mas elas não são idênticas se a gente alterar a temperatura do corpo negro que está emitindo essa radiação eletromagnética. Aqui eu coloquei como exemplo 3 valores de temperatura desse corpo negro. Essa curva aqui, ó, para 6.000 kelvins, essa curva aqui, ó, para 4.500 kelvins, e essa curva aqui de baixo, ó, para 3.000 kelvins. Lógico que a gente pode ter uma infinidade de valores. Eu coloquei só 3 como exemplo. Então, nesse gráfico, você vai ler aqui na ordenada o valor da intensidade para os respectivos valores de frequência de cada curva, ó, de cada temperatura do corpo negro. Eu deixei destacado aqui, ó, o espectro de radiação visível, que vai do vermelho ao violeta. Se você observar, não são todas as temperaturas do corpo negro que emitem radiação visível. Por exemplo, ó, se a gente pegar um corpo negro com 3.000 kelvins de temperatura, né, a temperatura dele aqui, ó, ele praticamente não emite luz visível. Ó. Já 6.000 kelvins emite, né, uma intensidade maior de luz visível. Se corpos com baixa temperatura, né, como exemplo 3.000, ó, e 3.000 nem é tão baixa a temperatura, hein? Eles não emitem radiação dentro do espectro visível, como que enxergamos
os corpos que estão, por exemplo, na temperatura ambiente, que é bem abaixo de 3.000, né? Muito abaixo. Então, aí você tem que lembrar da aula passada. O estudo de corpo negro não trata da radiação refletida pelos corpos. Essa radiação aqui, ó, ela é toda proveniente do corpo, produzida pelo próprio corpo, e não refletida. Por isso dessa caixinha, desse sistema aqui, né? Como vimos na aula passada. Então, os corpos que estão na temperatura ambiente, não quer dizer que eles não emitam radiação. Todos os corpos emitem. Porém, eles não vão emitir na faixa do visível. Você só enxerga aquele corpo devido à luz refletida por ele. E a luz refletida não é tratada nesse diagrama, não é tratada dentro do estudo do corpo negro. Além disso, o infravermelho, ó, ele estaria aqui, né? Ele é bem ao lado do vermelho, ó. Porém, o infravermelho a gente já não enxerga mais. E aí, se você observar, ó, praticamente todas as temperaturas de corpo negro emitem o infravermelho, que são os fótons térmicos, os fótons de calor. E a intensidade do infravermelho, imagina, ó, de 3.000 a 6.000, é uma intensidade alta. Outra informação que esse diagrama nos fornece é a faixa de frequência e de intensidade emitida em função da temperatura do corpo. Se você olhar aqui, por exemplo, um corpo de 6.000 kelvins, ele emite nessa faixa de intensidade e nessa faixa de frequência. Já um corpo de 4.500 kelvins, ele emite nessa faixa de intensidade e nessa faixa de frequência, que é um intervalo menor se comparado a 6.000 kelvins. Além disso, conseguimos observar também que as maiores frequências são emitidas apenas pelos corpos com altíssimas temperaturas. O estudo de corpo negro se refere bastante ao calor emitido pelos corpos. Porém, a partir desse diagrama, conseguimos observar que os corpos, eles não emitem apenas calor, e que o estudo consegue também avaliar as outras frequências emitidas pelo corpo. Conseguimos ver aqui, né, ó, os vários valores de frequência. Observamos também que os valores de frequência que aquele corpo emite, todos os valores, não só calor, com os respectivos valores de intensidade, dependem única e exclusivamente da temperatura que o corpo se encontra. Um grande exemplo de aplicação é na determinação da temperatura das estrelas, como o Sol. Como que da Terra a gente estima, né, a temperatura do Sol ou de qualquer outra estrela? Basta medir, né, captar a intensidade da radiação emitida por aquela estrela e os valores de frequência. A partir do momento que eu tenho um valor de intensidade e um valor de frequência, eu consigo verificar qual curva melhor se encaixa nesses valores. Automaticamente, né, definindo o valor da temperatura da estrela, que é a fonte que está emitindo essa radiação. Lembra da aula passada que eu dei como exemplo de aplicação o termômetro de infravermelho, ou aquele termômetro que mede temperatura à distância? Ele funciona da mesma forma. Podemos também desenhar o gráfico da intensidade da radiação emitida em função do comprimento de onda, lambda. Não se esqueça que toda frequência possui também um valor de comprimento de onda, né? E aí o raciocínio é o mesmo. Vai ter um valor de comprimento de onda em que a intensidade da radiação emitida será máxima. Esse valor de comprimento de onda, ele também recebe o valor de máximo. Tome cuidado para não confundir.
O comprimento de onda máximo não é também o maior valor de comprimento de onda emitido pelo corpo, mas sim o valor único, um só, do comprimento de onda, onde a intensidade da radiação é máxima. E como conseguimos determinar o valor do comprimento de onda em que a intensidade da radiação emitida é máxima para cada valor de temperatura. Ao desenharmos várias curvas de várias temperaturas, conseguiremos ligar as cristas dessas curvas, que são os pontos que representam a intensidade máxima. Ao ligar as cristas dessas curvas, teremos uma hipérbole, ó. Se encontrarmos a função dessa hipérbole, teremos o valor de comprimento de onda em que a intensidade é máxima para cada temperatura. A função dessa hipérbole é do tipo lambda máximo, que é o valor do comprimento de onda em que a intensidade da radiação é máxima, vai ser igual a uma constante dividido pela temperatura da curva. Não se esqueça que cada curva dessa possui uma temperatura associada, onde esse K, que é uma constante, até sugiro a decorar, considerando 3 algarismos significativos, ela é de 2,9 vezes 10 a menos 3, aí unidades de medida no sistema internacional, metro para a unidade do lambda, do comprimento de onda, vezes Kelvin, que é a unidade de temperatura. E é essa que é a famosa lei do deslocamento de Wien. Agora, se quisermos calcular em função da frequência, ou seja, um valor, né, de frequência máximo, que não é a frequência máxima emitida, né, mas é um valor de frequência onde teremos a intensidade máxima para aquela fonte, com aquela determinada temperatura. Aí, ao desenharmos várias curvas, né, de várias temperaturas, de vários corpos, e ligarmos as cristas, onde temos os valores de intensidade máxima, né, nós teremos uma reta. Então, a função matemática dessa reta, que está ligando as cristas, ela passa a ser do tipo frequência máxima, que é um valor de frequência em que a intensidade emitida é máxima, é igual a uma constante, que eu vou chamar de K' agora, vezes a temperatura, onde a temperatura, ó, é a temperatura de cada curva, né? Aqui, se a gente desenhar as infinitas curvas e ligar as cristas, fica essa reta, muito interessante, né? E aí, essa constante, se você usar o gráfico de intensidade em função de frequência, ela passa a ser igual a 1,03, com 3 algarismos significativos, vezes 10 elevado a 11, aí unidades Hertz, que é a unidade de frequência no sistema internacional, por Kelvin, que é a unidade de temperatura no sistema internacional. Essa é a lei do deslocamento de Wien, utilizando o gráfico de intensidade por frequência. Paramos aqui, né? Terminamos aqui o nosso curso de corpo negro. Espero que você tenha curtido. Então, um abraço, bons estudos e até as próximas aulas.